Boa noite, mulher refinada, graça e paz. Seja bem-vinda a mais um encontro de mulheres. Glória a Deus. Que bom que hoje podemos contar com a internet e permanecer juntas, mesmo distantes. E agora, aproveite que o encontro está só no comecinho e compartilhe o link do nosso encontro de mulheres para suas amigas. Coloca lá nas suas redes sociais. Quem sabe hoje uma delas não vai ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Aproveite também para deixar o seu pedido de oração aí embaixo no bate-papo do YouTube, porque as mulheres estarão atentas, notando cada pedido para orar por você. Vamos orar para começar esse encontro de mulheres. Vamos lá? Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos falar com o Senhor. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela oportunidade, Deus, de estarmos reunidos aqui em mais um encontro de mulheres, Pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada pessoa que trabalhou, Senhor, para que esse encontro acontecesse hoje, Deus. Pai, abençoa quem for ministrar a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Pai, que a Sua palavra chegue ao coração dessas mulheres, Senhor, como semente em terra fértil, Senhor. Que ela brote, Deus, e que Teu Espírito Santo inunde, Senhor, a vida de cada uma delas, Pai. É o que eu te peço, junto com essas irmãs, Deus, essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que tenhamos todas um encontro de mulheres lindas, meninas. Um beijo. Tchau, tchau. Graça e paz, mulheres refinadas, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para engrandecer o nome do nosso Senhor, nosso período de louvor, que você possa neste momento da sua casa, onde você estiver, engrandecer o nome do nosso Deus. Nós iremos agora, a partir deste momento, entregar a nossa mente e o nosso coração ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Somos amados do Senhor, nós temos uma identidade em Cristo Jesus. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sim que eu me sinto assim. Diz que forte sou, anda fraqueza em mim.
dias, mulheres, boa noite. Que bom que nós estamos aqui para mais um encontro de mulheres refinadas. No mês passado nós não tivemos o nosso encontro, né? Em junho, quem ministrou pra gente a palavra com muita graça foi nossa pastora Andréia, que fez aniversário agora domingo passado. E hoje nós estamos aqui para o nosso encontro deste mês. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, muito obrigada por estarmos juntas, Pai, por essa oportunidade que temos de, embora não estamos pertinhos fisicamente, nós estamos aqui juntos, acompanhando a Tua palavra, Pai amado, para que possamos nos edificar, mesmo estando cada uma num lugar diferente fisicamente, o Senhor é presente com todas nós, onde nós estamos. Muito obrigada, Senhor. Se conosco neste momento. Em nome de Jesus, amém. Amém, mulheres. Que bom, estamos juntas para mais uma vez compartilharmos um pouquinho da palavra do Senhor e nos edificarmos. Por orientação de nossa pastora, nós temos utilizado neste ano o livro da nossa querida pastora Thalita Pereira. Este tem sido o livro que tem servido de inspiração para nós mulheres prepararmos os nossos encontros de mulheres deste ano. Então vamos lá. Recentemente, eu quero compartilhar com vocês porque recentemente eu ouvi uma ministração de uma serva do Senhor e aquela ministração tocou no meu coração. E eu falei, nossa, quando eu tiver uma oportunidade, né, de estar junto com as minhas irmãs queridas, eu vou passar para elas essa palavra que me edificou. E eu gostaria de começar esse encontro dividindo com vocês, né, o que eu ouvi e que edificou muito a minha vida. A palavra que a irmã estava falando era sobre governo, sobre a mulher autogovernar-se. E ela foi lá em Gênesis, onde o Senhor Deus fala para Adão, após o Senhor ter criado todas as coisas, né? O Senhor chega para Adão e fala para ele que ele tem a incumbência, a atribuição dele é dar nome aos animais, que é já o governo, tomar conta dali e já ir governando, dando nome aos animais, cuidando do jardim. E ela falou, gente, o governo, ele foi dado ao homem pelo Senhor. O Senhor espera que nós venhamos a saber ter este governo, saber a gente se governar. E ela falou, existem mulheres que vivem como baratas tontas. Ela usou esse termo mesmo. Sabe quando a gente coloca inseticida e depois as baratas ficam tontas, sem saber para onde ir? E ela falou que tem se notado muitas mulheres que não sabem governar, nem se autogovernar, não sabem governar quanto aos seus sentimentos, quanto às suas emoções, até não sabem pôr limites nelas mesmas, às vezes até quanto à alimentação. Existem mulheres que se deixam governar por pessoas que falam até como elas devem falar, como elas devem se portar, como elas devem se vestir. Mulheres não estão sabendo governar-se. Naquele momento eu parei o que eu estava fazendo e prestei atenção. Realmente, eu acho que às vezes eu me pego em situações de desgovernos, sem eu saber o que fazer, sem ter atitudes que mostrem que o Deus a quem eu sirvo habita em mim é um Deus organizado. E quantas vezes eu sou desorganizada e eu não sei governar as coisas na minha vida. Esse trecho da palavra que ela falou, eu achei importante para mim e falei, eu vou dividir essa palavra com as minhas amigas. E eu anotei até uma frase aqui, Deus espera que eu governe a minha vida com entendimento, com uma mente renovada, com uma mente limpa, com uma mente santa, com atitudes que expressem e manifestem o Deus a quem eu sirvo, o Deus que me criou. Eu achei tão interessante quando ela falou essa frase que eu anotei para nós começarmos nosso encontro.
meditando, assim, trazendo essa palavra para ficar na nossa mente. Pois bem, o texto de hoje que nós vamos começar estudando, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 7. Vamos abrir as nossas Bíblias? Romanos, capítulo 7. E nós vamos ler a palavra de Deus a partir do versículo número 15. Esse texto ele foi escrito por Paulo. Vamos ler juntas? Romanos, capítulo 7, a partir do versículo número 15. Vamos ler esse trecho da palavra do Senhor. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. O número 17. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Esse trecho da palavra de Deus aqui em Romanos foi Paulo que escreveu. A história de Paulo é uma história muito linda, uma história de um homem muito dedicado ao Senhor, um homem de muita fé. A história de Paulo, ela começa quando ele ainda era conhecido como um perseguidor de cristãos. Em Atos capítulo 9, conta que uma vez ele tinha uma viagem para fazer para Damasco. E para ir nessa viagem, ele foi até um sumo sacerdote e pediu para ele se eles poderiam dar carta para que ele, se porventura, durante a viagem, num caminho, encontrasse algum cristão, ele tivesse autorização para prender esses cristãos que ele encontrasse. Tamanha dedicação, zelo dele, nisso que ele tinha como ser importante na vida dele fazer isso. Ele achava que isso era o certo. E ele foi para aquela viagem. A Bíblia relata que em determinado momento veio sobre ele uma luz forte, que foi tão forte que fez com que ele caísse no chão. E Paulo caiu no chão, né? Ele caiu no chão e ficou ali por terra. Quando de repente uma voz, né, naquele momento mesmo, né, veio uma voz sobre ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, ouvindo aquela voz, perguntou: quem és tu, Senhor? E a voz disse para ele: sou eu, Jesus, a quem você persegue. Nesse instante, ele não teve visão mais, ele ficou sem enxergar. Ele não conseguiu mais enxergar. E os companheiros que estavam ali próximo a ele é que o ampararam e o ajudaram a ir até a cidade. E lá ele ficou durante 3 dias sem enxergar, sem nem comer nada, sem beber e sem comer nada. Nesta mesma cidade, a Bíblia conta que havia um discípulo do Senhor chamado Ananias. Ananias, ele teve uma visão do Senhor, aonde o Senhor falava para ele que ele fosse até Saulo e orasse por Saulo. A Bíblia conta que foi como se Ananias meio que ele meio que contestou porque ele falou: mas Senhor, esse homem, ele é um perseguidor dos cristãos. Ananias, ele ouviu aquela palavra, mas ele não tinha escolhido ir lá falar com Saulo, mas o Senhor tinha escolhido. O Senhor já havia escolhido Saulo, mesmo ele sendo um perseguidor de cristãos. O Senhor, ele nos escolheu. O Senhor, ele nos escolhe. O Senhor, ele nos ama, mulheres, e ele já me escolheu para ele, para estar junto dele, assim como ele já escolheu você, mulher, para estar junto dele, para viver aqui na terra, habitar aqui na nossa, na terra, mas tendo ele no nosso coração.
o Senhor já nos escolheu. Ananias não tinha escolhido Saulo não, mas o Senhor já tinha escolhido. E o Senhor fala para Ananias, Ananias, eu escolhi Saulo, eu o escolhi para que ele venha falar sobre mim a gentios, a todos os cristãos, a também reis. Eu escolhi a vida de Saulo. E a Bíblia conta que realmente Ananias foi até a rua chamada Direita, encontrou-se com Saulo, colocou as mãos sobre ele e ele então voltou a enxergar, ele se alimentou, ele comeu, ele foi batizado e a partir dali ele começou, esse homem que perseguia os cristãos, ele foi começar a falar que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus. Sabe, irmãos, eu acho que esse tempo que ele ficou sem visão nenhuma foi algo assim, isso eu tenho de mim, tá? Que foi que o Senhor fez isso com ele para que ele não enxergasse, não se dispersasse com nada mais. Foi um tempo dele com ele mesmo, foi um tempo dele se enxergar, de ele ver como ele estava levando a vida dele, porque ele viu que o Deus que ele perseguia existia, Jesus era real. Foi um tempo que ele teve dele com ele mesmo. Eu entendo que foi isso. E esta foi a história da conversão de Paulo. Paulo, nesse trecho de Romanos que nós acabamos de ler, ele fala sobre o pecado que ainda habitava nele. Ele reconhecia que ele ainda tinha pecado nele, mas ele não queria pecar. Ele queria viver de acordo com a vontade de Deus. Ele reconhecia aqui que o pecado ainda habitava nele, mas ele sabia que o Senhor queria que ele habitasse na presença dele. E era isso que Paulo buscava constantemente, sempre habitar na presença de Deus. E eu tenho para mim que essa é uma direção do Senhor para todas nós nesta noite. Entendermos, termos esta autoconsciência de que o pecado habita em nós realmente, né? Mas nós não precisamos nos conformar com isso. Nós precisamos buscar ter uma mente renovada e estarmos sempre, diariamente, buscando habitar na presença do Senhor. E como isso? E como ter esta atitude? Nos encontrando com o Senhor. Recentemente, eu fazendo um devocional, a gente estava lendo o livro de Jeremias e um dos capítulos de Jeremias me chamou muita atenção. Um versículo em especial, ele está lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 14. Ele diz assim: eu me deixarei ser encontrado por você. Eu achei tão bonito. O Senhor Jesus, com Saulo, né, quando ele estava indo para Damasco, ele foi se encontrar com ele se permitiu ser encontrado por Saulo. Ele teve aquele encontro. E sabe, quando Ananias teve esta visão, ele não queria ir lá se encontrar com Saulo, mas o Senhor Deus queria que ele fosse se encontrar. Ananias, ele não achava que poderia ter alguma mudança naquele homem. Sabe, irmãos, muitas pessoas às vezes não acreditam que a gente pode querer mudar nossas atitudes, a nossa conduta, o nosso modo de agir. Não acreditam que nós podemos ter mudança de vida, mas nós podemos sim. Basta a gente ser tendenciosa, basta a gente viver com intencionalidade de querer ter mudança de vida. E Saulo, ele teve uma mudança de vida. Ananias, ele não estava pondo fé, assim, querendo acreditar, sabe? Aqui no livro, no capítulo, ele fala assim, a pastora Thalita deixou escrito que o diabo, ele muitas vezes, ele quer nos chamar pelo pecado que nós cometemos. Ele quer nos chamar pelo nosso pecado, pelo um pecado que a gente cometeu, por um deslize que a gente tem. Ele está sempre querendo trazer isso à tona. Mas o Senhor não. Ele nos chama pelo nosso nome.
Ah, Deus é lindo. Ele nos chama pelo nosso nome, não pelos nossos erros. O Senhor acredita na gente. Ele acredita num novo viver para cada uma de nós. Ele acredita que nós podemos sim começar sempre um novo dia com uma novidade de vida. E esse versículo me tocou muito ao coração nesses dias. Eu me deixarei ser encontrado por você. O Senhor, Ele quer se encontrar conosco. Eu gostaria de estar nesta noite incentivando cada uma de nós a termos por intenção mesmo encontros com o Senhor, através de orações diárias pela manhã, através de tirar um tempo durante o dia de leitura da Bíblia, de oração, de conversa com o Senhor. Esses encontros, Ele vai nos proporcionar para a gente um tempo de paz, um tempo de purificação, um tempo de que a gente vai contar para Deus todas as nossas dificuldades, compartilhar momentos de alegrias, de gratidão, de confissão, de reconhecer o que a gente não consegue romper. Como é importante esses encontros, e o Senhor, Ele quer se encontrar conosco. Eu acredito que a gente fazendo isso, a gente tendo essa intenção, a gente se forçar, porque muitas vezes a gente tem preguiça, a gente sabe o que é certo fazer, mas a gente não faz. Nosso capítulo de hoje é termos atitude. Atitude, e não é sentir vontade de ter atitude, é ter atitude mesmo sem sentir vontade de fazer o que é certo. E aqui nesta noite, a atitude que eu quero convidar a cada um de nós a termos é a atitude de nos encontrarmos com o Senhor Jesus constantemente, todos os dias. Porque a Bíblia fala que se nós nos encontrarmos com Ele, nós seremos o projeto que Deus desejou para a gente. Nós seremos a manifestação de Deus aqui na Terra. Nós seremos mulheres mais seguras, nós seremos mulheres mais confiantes, nós seremos mulheres mais tranquilas, nós seremos mulheres de fé, nós seremos mulheres mais amorosas, nós seremos mulheres que conseguiremos liberar perdão, seremos mulheres que conseguiremos perdoar e pedir perdão também. Nós seremos mulheres até mais bonitas, porque esses encontros proporcionará para a gente momentos de paz, momentos de encontros que mudará a atmosfera interna dentro de nós. O nosso ambiente interno será melhor, ficará melhor, e nós poderemos expressar e manifestar Deus em nós. Às vezes, irmãos, por costumes, às vezes por genética, às vezes por vício, nós repetimos atitudes que são atitudes feias, que são atitudes mesquinhas, que são atitudes de orgulho. Isso tudo está dentro de nós, mas ele não precisa permanecer dentro de nós. Nós podemos mudar isso dentro de nós através de uma mente renovada, de atitudes novas, atitudes santas, atitudes procurando ter a expressão de Deus em nós, no nosso dia a dia, em hábitos diários. A Bíblia conta, irmãos, de uma história de uma mulher em Gênesis capítulo 21. É um casal. Essa mulher está numa história de um casal já mais velho, idoso, Abraão e Sara. O Senhor veio para Abraão e lançou sobre ele e deu para ele uma palavra de que ele seria pai de uma grande nação. Porém, Abraão já era um homem velho, sua esposa também velha, e a esposa dele, além de ser já uma senhora, ela era estéril, ela não podia ter filhos, né? E ela tinha esse quadro da vida dela, ela era uma mulher estéril. E o Senhor, apesar de tudo isso, o Senhor fala para ele que ele será pai de uma grande nação. O tempo foi passando e ela foi ficando mais velha. Ela ouviu esta palavra também da parte do Senhor, só que ela teve uma atitude. Ela
chamou a sua serva Agar e falou com seu marido para que ele se deitasse com Agar, para que então ele tivesse um filho, e aí sim ele seria pai de uma grande nação. E isso aconteceu. Realmente ele se deitou com Agar e desse ato nasceu Ismael, o filho de Agar. O tempo passou e o Senhor, a sua palavra, ela é soberana. Realmente Sara ficou grávida. Ela era uma senhora, já estava velha, ela era estéril, mas a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela é soberana. E ela realmente ficou grávida. E nasceu um menino, o nome do menino era Isaac. Isaac nasceu. O tempo passou, os dois meninos estavam ali e teve um dia que teve uma festa. E nessa festa, Sara nota Ismael rindo de Isaac. Ela não gostou. Ela não gostou dessa situação. Ela chegou para o marido dela e falou assim: olha aqui, você vai lá e fala com Agar. Fala para Agar que eu não quero mais saber dela aqui. Não quero mais saber dela, não quero mais saber do filho dela. Abraão, no dia seguinte, também tem uma atitude. Ele chega para Agar e fala para ela: Agar, vem aqui. Aqui tem esse odre com água, tem pão. Eu preciso despedir você, Ismael. Eu preciso que vocês deixem aqui aonde a gente vive. E Agar recebe aquela informação, né? E pega o menino, pega a água, pega o pão e vai embora para o deserto. Eu imagino que não foi fácil para aquela mulher se ver sozinha numa situação difícil com uma criança, né? E imagino os sentimentos que não tomou o coração, a mente daquela mulher. A atitude que ela teve ali era de ir embora, porque ele falou para ela e ela foi embora. E eu imagino que não deve ter sido fácil, né? Porque ela deve ter pensado que ela foi abandonada, ela estava se sentindo sozinha, ela estava numa situação de desamparo, uma situação de nem saber sobre o futuro dela. E ela foi com aquela criança. Em determinado momento, a Bíblia fala que a água acabou, ela não tinha mais água. E o que ela fez? Ela pega aquele menino, coloca debaixo de uma árvore e fica distante, porque ela pensa: eu não quero nem ver ele morrer. A Bíblia fala que o menino começou a chorar, e um anjo do Senhor apareceu. O anjo do Senhor apareceu e ele fala com Agar e fala: Agar, Deus ouviu a oração do seu menino. Deus ouviu a oração do menino e olha, dele haverá um grande povo. Se isso acontecer é porque ele não ia morrer. E Deus abre os olhos de Agar e ela vê um poço. Gente, aquele poço sempre esteve lá, mas a situação dela era de se sentir tão sozinha, tão abandonada, tão desamparada, tão sem controle sobre aquela situação. Você já se sentiu assim, irmão? Sem controle nenhum sobre a situação que você está vivendo, se sentindo sozinha, sem saber o que fazer, para onde ir, se é para ir ou se não é para ir? Ela estava assim. E ela nem tinha visto que tinha um poço ali. Olha, é bem assim que acontece com a gente, né? O medo até nos paralisa, sabe? Esses dias, além desse versículo de Jeremias, capítulo 29, versículo 14, que falou muito ao meu coração, que o Senhor se deixa encontrar por nós, né? Eu ouvi um outro versículo que ele está comigo. Ele diz assim: "E me vindo temor, hei de confiar em ti." Sabe? Às vezes o medo ele nos paralisa, e eu tomei esse versículo para mim nesses dias. Mulher, você que está aí, que versículo você teria para falar para Agar, se você fosse uma amiga dela e você pudesse falar um versículo da parte do Senhor para ela, para encorajá-la, para gerar esperança nela, porque eu acredito que aquela mulher naquela situação, ela não viu esperança nenhuma para ela.
Que versículo você tem para falar para ela? Que versículo você teria para falar com ela se você tivesse encontrado Agar, quem sabe naquela semana? Que versículo você teria falado para ela? Aí eu teria falado esses dois, irmãos. Eu teria conversado com ela, poderia até ter falado do preço das coisas, falado sobre essa situação da pandemia com ela, mas eu teria finalizado a minha conversa falando para ela: ai, Agar, sabe que esta semana o Senhor falou comigo esses dois versículos, guarda ele no teu coração também. E você, mulher? E você que está me ouvindo, que versículo você falaria para ela? Escreve aí, fala para mim, declara em voz alta a palavra. Porque sabe que eu percebo que Agar ali, ela estava num momento de escassez. Ela não tinha nada, ela não tinha uma palavra que gerasse esperança para ela, que gerasse uma esperança para o amanhã. Ela não tinha. Nós, como mulheres, precisamos ter palavras para compartilharmos umas com as outras para nos ajudar. Isso é uma atitude que nós precisamos ter, uma atitude de misericórdia, uma atitude de amor, um gesto de carinho. A gente também declarar palavras de bênção, palavras de Deus uma para as outras. E a Bíblia conta que aquela mulher ficou naquela situação. E eu imagino que porque ela não tinha palavras da parte do Senhor dentro delas. Sabe, irmãs, às vezes acontece isso. É importante nós sermos tendenciosas no sentido de estarmos vigiando as nossas vidas. Que palavras têm saído de nós? Que atitudes nós temos tomado diante de situações adversas? Isso é muito importante, né? Quantas atitudes nós vimos nessa história da Bíblia nesse momento, né? Nós vimos a atitude de Sara, que foi uma atitude precipitada. Nós vimos a atitude do marido dela em relação à esposa, né? A atitude que ele tomou. Nós vimos o que aconteceu com a atitude de Abraão, o que aconteceu com Agar. Quantas atitudes! Como mulheres, nós temos que ter atitudes diárias e constantes na nossa vida. Que atitudes nós estamos tendo, né? Como nós estamos governando as nossas vidas? Estamos tendo atitudes de mulheres governadas por Deus em nós? Que atitudes nós temos tomado? Nesta noite, eu gostaria de encerrar esse encontro e eu anotei algumas coisas. E para terminar esse momento, eu quero compartilhar com vocês algumas anotações que eu fiz aqui. Fomos chamadas à santidade e termos uma mente pura. Fomos chamadas a termos uma prática pura, não só atitudes, mas também termos um coração puro. Sabe, irmãs, mulheres de Deus, somos escolhidas de Deus, somos filhas de Deus. Ele nos escolheu por amor, para que nós venhamos a ter atitudes de paz, atitudes de mulheres equilibradas. Somos separadas por Deus, separadas para buscarmos a santificação, para termos uma mente renovada, uma mente santa. Que tudo que há em mim, que tudo que há em você seja agradável a Deus. Que os nossos pensamentos sejam pensamentos puros, que a nossa vida seja uma vida santa, pura, que possa mostrar ao mundo o Deus a quem nós servimos. Que Deus abençoe vocês. Gostaria de orar por cada uma de vocês nesta noite, que essa palavra venha servir de bênção para você como serviu para a minha vida. Amém? Senhor Jesus, muito, muito obrigada por esse encontro que nós tivemos esta noite. Que esta palavra venha servir de bênção, de revelação, de clareza para minhas amadas mulheres, amigas, irmãs em Cristo. Que Deus abençoe a casa de cada uma de nós, que a bênção do Senhor esteja conosco sempre, que possamos estar sempre buscando, através da oração, através da leitura da palavra, nós estarmos buscando habitar na presença do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Um beijo para cada uma de vocês. Muito bem, irmãs. Chegamos ao final do nosso encontro de mulheres e foi uma noite maravilhosa. Que bênção,
Que bênção foi essa palavra que o Senhor nos entregou através da vida da Marcinha para as nossas vidas, para nós mulheres refinadas. Somos mulheres de atitudes, mas atitudes alinhadas à vontade do Senhor, ao plano do Senhor, à vontade soberana do Senhor. Que bênção, que vocês possam refletir verdadeiramente cada palavra, cada versículo ministrado, que você possa rever, que você possa ler o contexto, que você sinta a presença do Pai e que Ele traga a revelação da palavra dele para você. E que você possa tomar a atitude certa e na hora certa. Deus abençoe todas vocês, a casa de vocês. O nosso próximo encontro no mês de setembro, né? Que é a nossa última semana de setembro, estaremos de volta com o nosso encontro de mulheres. Que o Senhor abençoe e guarde a sua casa e a sua família. E até o próximo encontro.